O nosso entrevistado de hoje aqui no programa Mensagem de Esperança é o pastor Eduardo Leandro Alves. Há 9 anos ele é secretário executivo de missões da Assembleia de Deus na Paraíba, com sede em João Pessoa, e desde 2010 é presidente do Fórum de Líderes de Missões das Assembleias de Deus no Nordeste. A paz do Senhor, pastor Eduardo. Amém, irmã Karen, e a todos que assistem esse programa abençoado. Pastor, vamos começar falando sobre esse fato inédito de Campina Grande estar sediando um fórum de missões do Nordeste. Como foi que começou esse evento? Qual o seu propósito? O fórum, na verdade, ele é movimento, ele não é uma organização, né? A gente diz que não temos estatuto, não fazemos reforma estatutária. Nós temos atas que acontecem em cada fórum e é lida no fórum seguinte. Então nós somos um movimento de líderes de missões do Nordeste que tem um objetivo em comum, que é anunciar a glória de Deus em toda a terra. Então anualmente a gente se reúne em capitais ou em sede de convenções para discutir o que cada um tem feito, aonde está, como tem desenvolvido a missão, o trabalho de evangelização local, transcultural, quantos missionários foram enviados, quais são essas dificuldades no envio de missionários, aonde estamos, como que podemos auxiliar um ao outro. Então, o fórum é um movimento dentro da instituição, dentro da igreja, com vistas a auxiliar os nossos pastores, nossos presidentes, para cumprir a missão da igreja, que é anunciar a glória de Deus. Então nós começamos em Fortaleza há 9 anos atrás e desde então vem andando nas sedes de convenções. A cada fórum uma convenção se propõe a hospedá-lo e ano passado aconteceu em Aracaju e lá o nosso amado pastor desta igreja, pastor Daniel Nunes, estava presente com seu secretário de missões, propôs que o fórum acontecesse aqui em Campina Grande e prontamente foi aceito por todos nós, secretários de missões. Pastor, há 9 anos, há 8 anos, na verdade, o senhor participa desses fóruns. Como o senhor tem visto a evolução do evento e a contribuição que esse evento tem dado às igrejas do Nordeste? Bem, particularmente, para mim, o fórum é uma dádiva de Deus. É muito interessante você participar de um fórum e ver como que as discussões são voltadas para o crescimento da igreja. É muito interessante. Você vai ver a discussão, como que ela acontece. A gente apresenta os temas, não é muito palestra em si. Você apresenta os temas de mais ou menos 45 minutos que guiam essa discussão por todo o dia. Então, secretários de missões apresentam o que tem feito, baseado naquilo que foi dito. E é muito interessante. Então, por exemplo, um dos objetivos do fórum é gerar a parceria. Então, eu sou o secretário de missões da igreja em João Pessoa. Somos igrejas amigas aqui de Campina Grande, mas nós temos, por exemplo, trabalhos em parceria com a igreja de Campina Grande, em trabalho transcultural. E que, embora as igrejas coexistam no Estado há décadas, mas os nossos trabalhos em parceria transcultural têm no máximo 3 ou 4 anos, não muito mais do que isso, que começou a se desenvolver mais a partir do fórum. Nós temos missionários em conjunto, sustentamos eles conjuntamente, trabalham em ministério conjunto, visitam-se nos seus trabalhos aqueles que trabalham no mesmo país. Às vezes eu vou visitar um campo missionário que Campina Grande tem um missionário, então eu passo pelo trabalho que Campina Grande tem, vejo como está, aviso Campina Grande como está o trabalho. Então o fórum ele gera isso. Mês passado, por exemplo, eu estive na África, então lá eu tive comissionários de Natal, tive comissionários do Ceará, tive comissionário do Rio de Janeiro, mantive contatos com missionários de Minas Gerais e dei informações para os seus pastores de como estão o trabalho deles. Então, o fórum ele tem como objetivo gerar essa unidade entre as secretarias. Entre as secretarias, entre as igrejas e os seus missionários. Pastor, mas essa não é a primeira vez que a Paraíba cedia o fórum, né? Já em 2006, João Pessoa sediou a segunda edição. Como foi essa experiência? Foi muito interessante, porque o fórum estava bem embrionário, né?
Tinha acontecido primeiro em Fortaleza, e aí nós aceitamos o desafio de fazermos em João Pessoa, fizemos todo ele no hotel, só teve um culto que foi na igreja em João Pessoa, e ele foi um fórum menor, né, menor, até porque os secretários ainda estavam vindo. Sempre tivemos representações de todos os estados, um ou dois. No caso aqui de Campina Grande, por exemplo, que já estamos na 9ª edição, então nós temos caravanas inteiras vindo de Sergipe. Sergipe está vindo com mais ou menos 20 pessoas, dos seus líderes de vários campos do estado. Maranhão está vindo com quase 40 pessoas. Então, João Pessoa não. João Pessoa, naquela época, veio 2, mais ou menos, de cada estado. Mas foi muito interessante porque a presença de Deus era muito real. E aquele fórum foi fundamental para todo o trabalho missionário que João Pessoa passou a desenvolver desde então. Eu trabalho na Secretaria de Missões de João Pessoa desde o ano de 2001. Mas como secretário de Missões efetivo, eu estava no meu 2º ano de secretário de Missões. E a partir dali, as parcerias com a Secretaria de Missões se desenvolveram, novos missionários foram enviados e nós conseguimos alcançar hoje 3 continentes, estamos com mais de 50 missionários espalhados no mundo, e tudo a partir desse fórum que alargou a visão missionária da igreja, da presidência da igreja e dos pastores que participaram desse fórum. Amém. Pastor, e como está a programação para este ano de 2013 aqui em Campina Grande? Tivemos uma reunião muito boa com os nossos amados irmãos aqui em Campina Grande. O pastor presidente desta igreja é um pastor missionário, pastor que tem o seu coração no campo missionário, serviu ao Senhor, se eu não estou enganado, por 7 anos. 6 anos. 6 anos no campo transcultural. Inclusive eu conheço pessoalmente a igreja que ele implantou. Então o pastor Daniel tem um coração missionário. Então quando nós conversamos com ele, desde a primeira reunião que tivemos, ele abriu o coração e as portas da igreja. Então as perspectivas são ótimas para que Deus tome conta do ambiente, para que novas parcerias surjam, para que as discussões todas tenham como objetivo final a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Pastor Jailton e aqueles que trabalham com ele têm se desdobrado na organização para que possam receber da melhor forma possível aqueles que vão se hospedar na igreja, aqueles que vão se hospedar em hotéis, de forma que temos ótimas perspectivas. Uma das coisas, irmã Karen, que nos guia é uma frase de um teólogo americano muito famoso do século XX, chamado Francis Schaeffer. Ele diz que cada geração tem o desafio de tornar o evangelho compreensível aos ouvidos da sua geração. Então o fórum, na minha opinião, tem esse desafio de nós discutirmos o evangelho para que ele não se dilua no meio de tantas informações que se tem hoje no século XXI, mas que ao mesmo tempo ele seja compreensível. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, fez 100 anos. Na Paraíba, esse ano, comemoramos 95 anos. E nós precisamos que o evangelho ele seja compreensível aos ouvidos dessa geração, da minha geração, da sua geração, da geração do meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos. E esses fóruns são importantes. Essa discussão desses líderes de missões, porque são eles que motivam a igreja, que lideram os projetos nas igrejas, sejam transculturais, sejam locais. E é muito importante. Eu convido você que está nos assistindo a orar por isso, a participar conosco dos cultos à noite aqui no Templo Sede em Campina Grande. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Pastor, o senhor tem uma vasta experiência na área missiológica, como já disse, né, visitando diversos países, conhecendo a realidade de missionários em vários lugares do mundo. E, na sua opinião, qual a maior lacuna, o maior desafio da igreja nos dias de hoje no cumprimento da grande comissão?
Olha, irmã Karen, eu costumo dizer que os desafios da salvação para o indivíduo é tão grande quanto as necessidades humanas, sabe? Nós temos uma parcela muito grande da população que nunca ouviu do Evangelho de Cristo. Algumas pessoas acham isso impossível, sobretudo quem vive num país livre como o nosso. Eu estou falando no programa de televisão. Mas eu tive, como eu disse, no mês passado, eu tive no continente africano, tive num país que constitucionalmente é livre, que é o Senegal, constitucionalmente é livre, mas a maioria da sua população, pela religião que segue, há uma pressão social contra a própria prática de qualquer outro tipo de religião, porque é muito bom você falar de liberdade religiosa num país que é livre. Né? Então, poxa, vai viver lá e fala lá. Eu visitei um missionário preso porque fazia o bem. Foi denunciado por ter aliciado menores, quando é mentira, não é verdade. Hoje, o missionário José Dilson está solto por habeas corpus, mas está ainda tendo que responder a alguns processos no país. Mas, enfim, eu visitei esse país, conversei com missionários que trabalham lá, a igreja que o nosso missionário Cleiton pastoreia, juntamente com a missão Kairos. Ele só foi autorizado, isso em uma região fora da capital, em Rufisque, a fazer culto à tarde, 5h30 da tarde, horário que as pessoas trabalham e não podem ir. Crianças não podem ir para o culto se não forem filhos de crente, que já são crentes. Você não pode falar de Jesus na rua, e se alguém se sentir aborrecido porque você comunicou a fé, você pode ser preso. Você está andando na rua, uma multidão de pessoas, e o missionário do seu lado mandava você olhar para aquela multidão de pessoas. Você está vendo, pastor? Essas pessoas? Estou. A maioria delas, por que não dizer a quase totalidade delas, nunca ouviram falar de Jesus. Estou falando de um país livre, constitucionalmente. Agora, imagine isso em um país que a própria Constituição proíbe, que não é laico. Imagina isso numa Coreia do Norte, imagina isso numa Arábia Saudita, no Irã, enfim. As pessoas falam de liberdade, que eu sou totalmente a favor dela, mas não há uma reciprocidade. No Brasil você é livre, em outros lugares não é. Então você tem uma quantidade enorme de países no mundo que não há liberdade de fé. A internet é bloqueada, temas são bloqueados de pesquisa, igrejas não têm autorização para funcionar, pessoas não podem compartilhar da sua fé na rua, pessoas não têm a liberdade de querer seguir o caminho que quiser. Fora isso, você tem, mesmo nos países livres, você tem grandes cidades que estão morrendo nas suas áreas urbanas com tráfico de drogas, crack, tribos urbanas, enfim, há grandes desafios no mundo. Pastor, o senhor falando aí liberdade, né, de expressão, liberdade religiosa, um dos temas que serão discutidos no fórum deste ano é justamente o aumento, o crescimento, né, dos evangélicos, dada essa liberdade que nós temos, principalmente aqui no Nordeste. Gostaria que o senhor falasse, inclusive, alguns dados que serão analisados nesse fórum. É muito interessante que os dados religiosos do censo, que foi divulgado, se não me engano, em julho do ano passado, ele assustou muitas pessoas, mas a nós evangélicos não, porque houve um crescimento muito grande de evangélicos, né? No Nordeste brasileiro, por exemplo, no censo até o ano 2000, na Paraíba havia dezenas de cidades com menos de 1% de evangélicos. Esse número diminuiu drasticamente. Nos campos ligados a João Pessoa, não chegam a 4, 5 cidades que hoje têm menos de 1%. A maioria já ultrapassou 5% de evangélicos. Você tem uma quantidade enorme de pessoas que que se decidiram ao lado da fé evangélica e não por imposição. Você tem, falando da Assembleia de Deus, você tem 95 anos de testemunho dessa fé no Estado. Você tem mais de, se eu não estou enganado,
a Igreja Presbiteriana de 1880 e aí alguma coisa, você tem aí quase 120, cento e poucos anos de testemunho cristão no Estado. E as pessoas, elas têm a liberdade de quererem ou não. Então, muitos de nossos pais, nossos avós foram perseguidos. Não tiveram liberdade de enterrar os seus filhos em cemitérios da cidade porque não comungavam da mesma fé. Hoje, há um crescimento muito grande desses evangélicos por liberdade de escolha. A fé cristã e o protestantismo, ele tem a sua base na liberdade. Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, o princípio cristão é de ser livre. Você não obriga ninguém a ser. Você apresenta uma verdade porque nós acreditamos que a verdade resiste ao debate. Então, eu apresento o que eu creio e você vai decidir. Como nós cremos no poder do Espírito Santo que convence a pessoa, então há, claro, na perspectiva cristã, protestante, ainda há muita terra a ser conquistada em nosso estado, no Nordeste brasileiro. Ainda há muita coisa a ser feita, mas também há muita coisa a ser comemorada. Né? Eu estou falando de um programa de televisão ligado à Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Isso é um privilégio. Né? Isso é tentar fazer o evangelho compreensível à sua geração. Isso é um privilégio, ou seja, há muita coisa a ser louvado e agradecido a Deus e usar isso para você continuar nessa marcha e se apossando daquilo que Deus já lhe deu, de tomar a posse, a terra nos pertence. Isso que foi dito a Josué no Antigo Testamento. Então nós vamos discutir isso também e é muito interessante. Né? Você, evangélico que está me assistindo, você não é minoria. Né? Deus está conosco e Deus tem feito coisas grandiosas. E você que não é evangélico, que está me assistindo, você é muito bem-vindo, porque nós verdadeiramente somos livres, pela glória de Deus. Pastor Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no programa e deixamos o espaço aberto para o senhor mais uma vez reforçar o convite para participarem do fórum, como podem se inscrever, o senhor fique à vontade. Você pode acessar o site do fórum, forumdemissões.com.br. Acesse o site, lá você tem informação do fórum, como se inscrever, como participar. Ele começa no dia 1º à noite, o culto é aberto a todos, e do dia 2, 3 e 4 é durante todo o dia. Os cultos à noite são abertos a todos. Durante o dia você precisa se inscrever para participar das discussões. Todos são muito bem-vindos e fica aqui o meu agradecimento e Karen por poder abrir esse espaço para nós compartilharmos. E nós que estamos à disposição do programa, agradecemos ao pastor desta igreja, agradecemos à amada irmã, ao pastor Jailton, e trago esse agradecimento também em nome do nosso pastor, da nossa igreja co-irmã, Assembleia de Deus em João Pessoa, pastor José Carlos de Lima, que tem essa igreja aqui em alta estima, somos a mesma igreja, nossas questões são administrativas apenas para o melhor desenvolvimento do trabalho, nós somos a mesma igreja, para a glória de Deus, servimos ao mesmo Senhor e temos o mesmo objetivo. Deus a abençoe, amada irmã, e a todos aqueles que nos assistem.